Fala pessoal, beleza? Desde que comecei a publicar conteúdos sobre o GX12 da Radiomaster, muitos colegas têm me perguntado sobre receptores indicados para uso em aviões. Como ando na correria, esse vídeo vai ser daquele jeito, bem direto, no estilo voo e fala, para compartilhar com vocês essas informações de forma objetiva. Este vídeo é um oferecimento da FAM Aeromodelismo. Há décadas trazendo ao Brasil as maiores marcas do aeromodelismo mundial, como Pilot, Top RC, Great Power e muitas outras de prestígio internacional. Qualidade e confiança para quem voa de verdade. Então, vamos ao que interessa. Antes de falar das opções de receptores, é importante compreender dois conceitos fundamentais: frequência e protocolo de transmissão. Frequência refere-se à faixa do espectro eletromagnético utilizada para a comunicação entre o transmissor e o receptor. É expressa em Hz, geralmente na ordem de MHz ou GHz. No aeromodelismo, as frequências mais utilizadas são 2.4 GHz, devido à sua baixa latência, e 900 MHz, que oferece maior penetração e alcance em ambientes mais desafiadores. O protocolo de transmissão define como o sinal será transmitido, ou seja, conjunto de regras, codificação, técnicas de modulação, criptografia, mecanismos de segurança como binding e fail-safe, entre outros. Esse protocolo é implementado via software e, normalmente, cada fabricante adota um protocolo proprietário, tornando seus rádios e receptores incompatíveis com outras marcas. Por exemplo, a Futaba desenvolveu o protocolo FAST, cujos rádios só funcionam com receptores FAST. O mesmo acontece com o protocolo HOT da Graupner e o Access da FrSky. Mas, como sempre, para toda regra tem exceção. Hoje, temos os famosos módulos multiprotocolo, que permitem que um rádio fale com vários protocolos, geralmente na banda 2.4 GHz. Os dois mais conhecidos são o 4 em 1, super versátil, compatível com uma grande variedade de protocolos, e o CC 2500, mais restrito em termos de protocolos, mas ainda bem útil. Agora, entre as alternativas atuais para protocolo de comunicação, considero o Express LRS a mais interessante. O Express LRS é um protocolo open source, ou seja, de código aberto, focado em oferecer alta performance, com baixa latência e grande alcance, mesmo utilizando potências relativamente baixas. Essa abertura do protocolo permite que qualquer desenvolvedor possa auditar, modificar e contribuir com o código, resultando em um desenvolvimento rápido, colaborativo e muito eficiente. Além disso, qualquer empresa pode fabricar hardwares compatíveis, rádios, módulos, receptores, o que amplia significativamente a oferta de equipamentos, promovendo competitividade, redução de preços e evolução constante da qualidade. Mas aí sempre rola aquela pergunta: mas uma marca que fabrica apenas seus próprios receptores consegue garantir melhor qualidade e suporte, não é? Besteira. O Express LRS evolui muito mais rápido que qualquer protocolo proprietário. O desenvolvimento do Express LRS é, hoje, mais rápido e eficiente do que qualquer protocolo proprietário disponível no mercado. E mais, o fato de haver múltiplos fabricantes competindo no mesmo ecossistema promove tanto melhorias contínuas quanto redução de custos. Só para ilustrar, um receptor Express LRS da Gap RC operando com um módulo Radiomaster montado em um rádio jumper pode realizar voos que superam 10 km de alcance com muita estabilidade. Hoje, temos comprovação de voos utilizando o Express LRS superando os 100 km. E você está preocupado se vai falhar no seu Glow 46 ou no gasolina 30 cilindradas? Pode ficar sossegado. Beleza, mas e as opções de receptor para avião? Hoje, eu vejo basicamente 3 caminhos. Primeiro, a opção mais prática e convencional, receptores com portas PWM. Simples e direto, plugou, voou. São os mais comuns para avião. Radiomaster e Beta FPV têm várias opções,
de 4 até 14 carnais, preços que variam de 15 a 35 dólares, mas todos eles apenas na frequência de 2.4 GB. Ainda não foram lançadas opções Dual Band. Uma alternativa à falta de receptores Dual Band para aviões é o uso de receptores de drone associados a decodificadores S-Bus. Aqui, pode-se utilizar receptores S-Bus Express LRS em 2.4 GB, 900 MB ou Dual Band associados a um decodificador S-Bus, que transforma o sinal serial do receptor em múltiplas saídas PWM para os servos. Essa abordagem é interessante quando se deseja usar um receptor menor ou Dual Band, sendo necessário adicionar apenas o decodificador PWM. E por último, a opção que considero mais interessante por fornecer mais recursos, que é a associação de um receptor para drones com uma Flight Controller para aviões. Nesse caso, também pode ser qualquer receptor Express LRS em 2.4, 900 ou Dual Band. A vantagem aqui é que a controladora de voo te dá não só as portas PWM, mas também te oferece a função de estabilização, mais dados de telemetria e maior facilidade para integrar periféricos como GPS, tubo de pitot e outros sensores. É a solução ideal para quem quer transformar um aeromodelo tradicional em uma plataforma mais avançada e inteligente, típica de projetos FPV Long Range. Em resumo, o Express LRS consolidou-se como uma das melhores opções para aeromodelismo, especialmente por oferecer desempenho, flexibilidade e custo-benefício superiores às soluções proprietárias tradicionais. Se esse conteúdo foi útil, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência com o Express LRS nos aviões e nos vemos no próximo vídeo. Bons voos a todos!